E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Mais um vídeo aqui refutando, né, as teses protestantes. Como é fácil, né, entender e refutar, né, os irmãos, né, protestantes. Como eu disse em um outro vídeo, né, o protestantismo é uma afronta, né, à inteligência humana. E repito, né, o protestantismo é uma afronta à nossa inteligência, à inteligência humana. Sobre, por exemplo, sobre a sola escritura. A sola escritura é muito fácil de ser refutada, né? Porque não é bíblica, é uma invenção dos protestantes do século XVI. Meus irmãos, como é fácil refutar isso aí, a sola escritura, porque não é bíblico. Se fosse, meus irmãos, para ser somente as escrituras, a gente ia encontrar um texto nas Sagradas Escrituras, Jesus Cristo pedindo para os apóstolos escrever o evangelho, escrever as suas cartas e espalhar pelo mundo, simples assim. Olha, se é somente as escrituras, tinha um texto dizendo, olha, escrevam isso, isso e isso e espalhe pelo mundo, só isso é suficiente. Cada um faz a sua interpretação. É ou não é? Coloca aí nos seus comentários. Isso é muito fácil de ser refutado ou não é? Se fosse para ser só o livro, meus irmãos, né? Se fosse para ser só o livro, não teria sido muito fácil Jesus Cristo ter pedido para os apóstolos escrever os evangelhos, ou ele mesmo, né, no seu período de 3 anos, né, de ministério, ao invés de estar pregando para as pessoas, ele ter escrevido os evangelhos e pedido para que aquele livro fosse espalhado pelo mundo. Espalha esses livros pelo mundo e cada um leia na sua casa, que isso é suficiente. Cada um leia, né, que isso é suficiente. Então, com muita clareza, né, a sola escritura está aí sendo refutada de uma forma muito fácil, né? Teria sido muito fácil Jesus Cristo ter escrevido esses livros, pedido para os apóstolos escrever e simplesmente espalhar pelo mundo, sem Eucaristia, sem o culto, né, da Santa Missa, que é somente o livro, é somente as escrituras que vocês falam, né? Aí cada um pega a sua Bíblia, como se diz, coloca debaixo do sovaco, funda uma garagem, funda uma esquina, aluga uma esquina e vai enganar as pessoas com esse papo, né, furado de sola escritura. Meus irmãos, a sola escritura é fácil de refutar. Se fosse para ser somente a Bíblia, Deus não teria enviado a igreja, teria só distribuído esse livro no mundo, né? É simples assim, era só distribuir o livro no mundo e ponto final. Parava com a questão, está lá escrito, é somente para divulgar esse livro. Divulga essa mensagem aqui, que isso aí está tudo, que já resolve tudo. É uma afronta à inteligência humana, né, o protestantismo. Não é assim, meus irmãos. É um livro, a Sagradas Escrituras é um livro feito pelos católicos e para os católicos. Os protestantes tiraram esse livro, né, da igreja, do seu contexto, e inventam essa história. Isso é uma furada, né, 1500 anos depois que inventaram isso, da sola escritura. Mas não é assim. É uma desculpa para enganar trouxa, né? Desculpa aí a expressão, mas a expressão sola escritura é uma tolice, né? Digo isso com todo respeito aos irmãos protestantes. Por quê? Porque eles não percebem o tamanho do erro que é. Se fosse somente as Sagradas Escrituras, Deus teria escrito, né, pedido para os apóstolos escreverem, ou melhor, né, Jesus Cristo teria escrevido durante o tempo que estava aqui na terra, teria escrevido e avisado, olha, espalhe esse livro aí. Espalha esse livro aí, quem não escutar esse livro, quem rejeitar esse livro, rejeita a mim, rejeita meu Pai que me enviou, né? Veja, mas Jesus Cristo não disse isso. Jesus Cristo disse isso para os discípulos. Quem vos rejeitar, né, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus Cristo não disse isso para, né, o livro. Em outra passagem da própria Sagrada Escritura, Jesus Cristo diz, né, aos fariseus, né, vocês vasculham as escrituras pensando ter nela a vida eterna. Mas ela está falando de mim, e vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Olha só que loucura protestante, né? É João 5,39, o versículo 40. Né? Vocês vasculham as escrituras pensando ter nela a vida eterna, mas não querem ir a Jesus Cristo para ter a vida eterna. Então é Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo que tem a vida eterna. E os protestantes dizem que é somente as escrituras que bastam.
sendo que o próprio Jesus Cristo enviou a igreja com a autoridade de ligar e desligar, né? Com a autoridade de, naquela correção fraterna, considerar aquela pessoa pagão ou um publicano. Jesus Cristo não deu essa autoridade, né, ao livro. O livro já é um instrumento da igreja que Cristo fundou. Então, digo com todo respeito e com toda certeza, a sola escritura é um atentado à inteligência do ser humano. É uma tolice inventada pelos protestantes. Digo isso respeitosamente, mas é preciso dizer com coragem e com toda a convicção do mundo que a sola escritura é uma invenção dos protestantes para se manterem na mentira e enganar as pessoas, para fundarem as suas próprias igrejas e viver disso. Porque não tem cabimento nenhum a sola escritura, né? Não tem cabimento nenhum. Se não, vou repetir de novo, se não, estava lá um texto dizendo, olha, é só espalhar esse livro pelo mundo. Aonde que os protestantes vão mostrar isso? É só para divulgar o livro pelo mundo. Cada um faz do jeito que quiser. Então, não precisaria da igreja, né? É só espalhar esse livro no mundo, a sola escritura. Veja que é uma tolice, né, dos irmãos, né, protestantes, respeitosamente, mas é muito fácil de refutar os irmãos protestantes, porque eles caem em contradição imediatamente. Quando eles negam a igreja, pelo fato deles negarem a igreja, eles caem no erro. E vai ficar assim até Jesus Cristo voltar. Eles têm essa semente, né, da divisão. Por negar a igreja, eles não percebem o erro gravíssimo que estão cometendo. É mais ou menos aquilo que Jesus Cristo falou, né, para os fariseus. Vocês observam o cisco que está no olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu. Eles ficam apontando, né, algumas possíveis falhas, né, nos católicos, algumas falhas que eles veem, algumas lacunas que eles não conseguem entender. Eles ficam apontando e não enxerga a trave que está no olho deles. Não enxerga o tamanho do erro que é, né, o protestantismo. A sola escritura, meus irmãos, é para enganar trouxa. Porque o cara pega a Bíblia, a Sagrada Escritura, deleta, né, a interpretação oficial da igreja e coloca dele. Cada pastor, em cada esquina, coloca a interpretação dele naquele texto. Então é mais ou menos isso. Eles pegaram a Bíblia, eles pegaram as Sagradas Escrituras, tiraram do contexto, limpa, né, tira, deleta a interpretação oficial da Santa Igreja e coloca cada um a sua. E assim vai enganando as pessoas, dizendo só a Escritura basta. Mas somente as Escrituras, nela mesma já está refutando, né, os irmãos protestantes. Tanto é que você não vê fundamento nenhum para o protestantismo nas Sagradas Escrituras. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que a gente fez nesse vídeo, né? Mais essa refutação, com firmeza, com convicção, né? Mas respeitosamente. A sola escritura é uma tolice para enganar trouxas. Simplesmente assim. E muito fácil de perceber. Se fosse para ser a sola escritura, teria alguma coisa escrito nela lá. Se não precisasse de uma interpretação de alguém. Lógico que aquele livro, que é um instrumento da fé católica, precisa de interpretação, meus irmãos. Lógico que precisa de interpretação. E a interpretação correta é daquela igreja que a moldou. Simples assim. Então é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva. Deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fique com Deus.